Eu sei que muitas famílias têm um problema de alcoolismo. E eu sei que muitas pessoas já vêm com esse problema de gerações e gerações, né? O pai tem, o vô tem e assim por diante. E também sei que muitas pessoas que não tinham esse problema, quando começam a ficar sem saída, né? Quando começam a ficar isolados, começam a desenvolver a vontade de fugir através das drogas, através da bebida. Então hoje o assunto é isso, de acordo com o olhar da visão sistêmica. A bebida nos leva para um outro nível de consciência, né? Quantos de nós, quando a gente bebe, a gente se solta mais? E por que que isso acontece? Gente, a bebida, ela tira o nosso mental do controle. O nosso mental, ele fica ali dizendo o tempo todo: não faz isso, senão você vai passar vergonha. Não faz aquilo, porque senão vão ficar chateados com você. Não se expõe, não fala, não dança, né? Então, o nosso mental, ele fica o tempo todo impedindo que a gente faça coisas que a gente até quer fazer. Qual que é o problema disso? A gente sabe o quanto que são nocivos essas substâncias. O álcool, gente, ele é tão nocivo que a função dele, para vocês terem uma ideia, é matar, né, as bactérias, os germes, tudo isso, e extrair a essência. Então, quando a gente vai fazer uma forma floral ou tintura, tudo a gente faz com álcool. O álcool extrai a essência da pessoa. Então, o uso demasiado de álcool, ela vai desconectando a pessoa da essência dela. Quanto mais longe da nossa essência, mais a gente adoece. Por que esse vício ele é tão comum de gerações para gerações? Podem ter vários motivos. Bert Helling, ele estudou vários, ele fala que cada campo é um campo. Quando a gente fala de campo, é toda a história do sistema familiar e mais as suas experiências. Então, tudo isso fica armazenado nesse campo de consciência, inclusive as informações do nosso inconsciente. E é isso que a gente acessa dentro de um trabalho de constelação familiar ou qualquer trabalho onde a gente se propõe a acessar as informações desse campo. O alcoolismo, a necessidade do uso de drogas, ela pode ter vários motivos e que cada campo é um campo. No livro A Ordens do Amor, Bert Helling, ele traz 3 observações sobre os vícios, tanto de drogas quanto de bebida. Uma das informações é a falta de pai. Principalmente quando a mãe não permite que o filho tome a força do pai. Quando a mãe diz assim, ó, o que vem do seu pai não vale de nada, seu pai não presta. Quando ela tem só essa fala para a criança, quando ela desmoraliza o pai, ela fica com raiva dessa mãe. E é possível que com o passar dos tempos, essa criança vai se vingar no inconsciente dessa mãe. Esse vício, ele pode ser uma vingança da criança contra a mãe. Quando um casal se une, claro que existem situações, existem situações bem traumáticas, mas eu tô falando na maioria dos casos. No início, há um encontro, há coisas positivas, há situações que fazem com que aquele casal se una. Tanto que quando a gente vai conhecer alguém, a gente dá o nosso melhor, né? A gente quer impressionar, a gente quer ser querida, a gente quer ser carinhosa, a gente usa o saber feminino que, mesmo não consciente, a gente cativa aquela pessoa. E aí, com o tempo, a gente vai para aquele lugar que a gente conhece, de excluir o homem, de só falar mal dele, de nada tá bom porque a nossa criança tá ferida. O homem, ele também acaba tendo essa reação. No começo faz de tudo para encantar e tudo mais, e aí depois o padrão que é mais forte acaba vindo quando as pessoas não olham, né, pra sua parte. É muito importante que vocês olhem que por mais que você viu a vida inteira o seu pai e sua mãe brigando, entre 4 paredes não houve só briga. Por mais que a sua mãe possa reclamar de tudo o que aconteceu, mas houve a permissão dela de que você nascesse. Então, é sim de responsabilidades de 50% de cada um. Ah, mas a minha mãe não queria. Ok, mas em essência ela permitiu, houve a permissão. Então, o que é do pai e da mãe é deles. Às vezes eles estão tão feridos porque se amam e não conseguem ficar junto porque a criança tá gritando, e aí um bota a culpa no outro,
que eles acabam levando todas essas dores para os filhos, né? Então, seu pai é isso, sua mãe é aquilo, aquele outro. Então, tomem cuidado, porque muitos motivos, a raiz de muito alcoolismo e de muito vício tem a ver com essa falta de pai. Quando a mãe, ela não permite que a criança tome a força do pai. E principalmente, gente, quando a mãe fala assim, vai ser bebum que nem o seu pai. Claro que vice-versa também é fato. Tem pais que falam isso da mãe, né? Vai ser prostituta igual a tua mãe, um exemplo, tá? Então, acontece com os dois, mas eu tô trazendo aqui como o Bert coloca dentro do livro as ordens do amor. Então ele fala dessa situação de quando a mãe diz, por exemplo, você vai ser bebum igual ao seu pai, isso fica no inconsciente da criança. Em honra ao pai, ele repete, tá? Ele ou ela repete. Então eu atendo mulheres com vícios, né, com vários problemas aí, e sempre chega no lugar do pai, de acordo com a experiência que eu tive. Também esse vício, ele pode ser a compensação de algo que precisa ser visto, tá, gente? Então assim, ó, a Angélica que tá aqui, querida, acabou de botar uma mãozinha, trouxe um caso de repetição dentro do sistema dela no dia da live que a gente abriu para perguntas, né? Então, a exclusão de homens. Quando essa exclusão não é vista através da morte, alguém do sistema familiar pode cair nos vícios como uma outra forma de compensação de tentar ser visto, de tentar trazer esse olhar que ali existe um movimento interrompido ou repetitivo, ou um movimento de exclusões. Então a pessoa, ela se coloca inconscientemente, por amor ao sistema familiar dela, à disposição para fazer as compensações desse sistema familiar. Isso também é uma forma, é uma raiz dos vícios. Tem até uma historinha que eu vou contar aqui pra vocês que tem no livro. Ele colocou assim: certa vez tratei uma mulher que tinha uma presença forte, porém, mais tarde ficou muito mal. Teve um surto psicótico e começou a beber. Mais tarde, quis voltar a fazer algumas sessões comigo e eu aceitei. A primeira lembrança que lhe ocorreu foi a seguinte: vi a sua mãe embriagada, deitada no chão, e o seu pai de pé e inerente ao seu lado, e ela própria zangada com a mãe. Eu lhe disse então: imagine que sua mãe tá ali deitada no chão, e agora deite-se ao lado dela, ao lado da sua mãe bêbada, e olhe com amor para ela. Ela fez isso e de repente seu amor fluiu para a mãe e com isso ela se livrou da compulsão. Então também pode acontecer, por honra a essa mãe, ela detestava, ela tinha raiva de ver a mãe naquela situação e o pai também continuava, né, dando reforço, dizendo que a mãe era uma bêbada e tudo mais, e sem perceber ela começou a seguir a mãe. Através de um surto, né, ela começou a beber muito. E aí quando o Bert colocou ela do lado da mãe deitada, que é, né, para ela sentir o mesmo lugar dessa mãe, ela conseguiu então sentir esse amor fluindo, esse respeito, dar esse lugar para a mãe. Então eu achei bem interessante isso, tá? Um outro motivo que Bert traz dentro do livro As Ordens do Amor é o desejo de morrer. Um vício, ele envolve um risco de vida, como por exemplo tomar heroína ou outras drogas pesadas, para ser uma tentativa disfarçada de suicídio. Frequentemente ela segue essa dinâmica: eu sigo você antes do que você. Algumas vezes a dinâmica: eu morro com você. A gente viu isso lá no... Tem um vídeo no YouTube meu que eu falo sobre as compensações, sobre viver em família, sobre os emaranhados, né? E aí, nesse vídeo, eu falo o que acontece quando a gente tá fora do nosso lugar. Esse vídeo é bem legal, viu, Evelyn? Pra você também. Quando a gente tá fora do nosso lugar, as tensões que a gente cria dentro do sistema familiar. E sim, é muito comum a gente ver alguém que não tá bem na vida, que inclusive pode ir para vícios, porque tá fora do seu lugar, tá compensando o lugar de algum excluído, principalmente alguém que tenha sido abortado, alguma coisa assim, porque o aborto ele já é resposta de algum excluído. Então também é uma forma assim. Ou também, como diz esse exemplo, né? Eu vejo meu pai e minha mãe se matando, então eu começo a beber
pra seguir eles, pra dizer eu morro junto com você. Então são vários motivos, lembrando que eu falei no começo, cada campo é um campo. Aqui são possibilidades para que a gente vá entendendo, vá fazendo essa análise dentro do nosso sistema familiar, mas é muito importante que a gente saiba que toda a necessidade de preencher, né, é porque falta pai e mãe dentro da gente. Então, quando a gente está tomado de pai e de mãe, a gente não tenta preencher esse vazio. Então, a bebida, além de ser essa questão da falta de amor por nós mesmos, né? Porque, como diz aqui, o vício envolve um risco de vida. É muito importante que você olhe para você, olhe para esse vazio e entenda que existem outros caminhos para você suprir essa falta. Fran, eu não bebia, depois da gravidez comecei a beber e hoje sei que estou bebendo muito. Então, Ana Paula, a gente tem que entender, ok, foi a gravidez, quais foram os gatilhos despertados ali? Se isso já existiu dentro do seu sistema familiar, se outras mulheres tiveram essa mesma situação quando elas ficaram grávidas, ou então, da onde que traz isso, essa repetição, se há repetição, né? E até você analisar isso que eu acabei de falar sobre esse vazio interno. Então, onde tem esse vazio, o que eu preciso tomar aí de pai e de mãe para que eu consiga parar de querer seguir essa morte, de afogar as minhas mágoas. Não é à toa que a gente escuta isso, né? Vou afogar as minhas mágoas. Como eu te falei, é muito importante a gente abrir esse campo para que a gente entenda a raiz real da questão. Eu já tive casos da mãe ser contra o pai, como foi o primeiro exemplo que eu dei, e aí a mulher super linda, maravilhosa, assim, desenvolveu, o pai faleceu, a mulher desenvolveu o vício da bebida, e na constelação apareceu que ela queria seguir o pai, que ela não suportava a falta que o pai tinha. E aí ela viu dentro da constelação os representantes movimentando como o pai dela ficava quando ela tentava seguir o pai desse jeito. Ficou bem tenso o campo. E ela viu também essa questão da mãe ter escolhido o pai, que eu falei pra vocês. Então, houve a permissão. Então, a mãe falava isso do pai porque ela tava ferida, porque ela tava machucada, mas que daí, naquele momento, ela pôde tomar essa força do pai. Tá levando um tempo, ela tá ainda em fase de resgatar tudo isso, né? Mas já tá muito mais consciente. E agora ela tá entendendo que ela pode beber, mas não naquele lugar. Por exemplo, antes ela fazia inconsciente, agora ela já vê o que ela tá fazendo. Se ela escolhe beber, ela tem a consciência de que ela tá repetindo aquilo que ela sabe que vem lá do pai e da mãe. E esses dias ela falou, não aguentei e bebi, mas eu tô trazendo muito auto-amor pra mim, não sei o que. E eu falei, quando você bebe, você tá prejudicando, você não tá se amando, porque se você ama o seu ser, se você ama a sua essência, você quer o melhor pra essência, você quer ficar em contato. Quanto mais perto da nossa essência, mais fortalecido a gente fica, mais realizado a gente fica, saudável, né? E quando a gente bebe o álcool que eu falei pra vocês, que é o que a gente se desconecta dessa essência. Eu tô falando do álcool, mas é drogas também, tá? Você começa a ficar com as coisas mais sem sentidos, ainda mais vazio, então vai realmente indo cada vez mais pro buraco. Mas é um processo, gente, não existe mágica, mas a consciência ela é muito importante porque ela possibilita que você não repita mais o padrão. Ou se você foi lá de novo por algo que te puxou, né? Você consegue sair mais rápido. Então isso é bem interessante por conta desses processos de transformação. Não é a imagem da criança, né? Minha vida estava ruim e agora é feliz para sempre. Não. Agora eu vivo no mundo real e mais consciente porque eu sou autorresponsável. Então essa é a cura, essa é a transformação. Parar de viver nessas ilusões que é a ilusão da criança, né? Que tem que ser um mundo perfeito, de sempre muita brincadeira. É a criança que quer brincadeira o tempo todo. O adulto que vive na vida real sabe que tem um momento de brincar, tem um momento de olhar e dizer aqui eu tenho que focar e fazer as coisas acontecerem porque depende de mim. Então se você tá esperando que alguém faça por você,
é a criança ainda, tá bom? Vamos lá cuidar disso. Para uma pessoa com fibromialgia, o que seria a segunda constelação? Então, minha linda, a fibromialgia na linguagem do corpo está relacionado à tristeza da alma. Então, provavelmente a sua essência, ela veio fazer alguma coisa e você está anulando ela porque você não quer se indispor com alguém, você quer ser reconhecida, você não está honrando quem você é e o que você quer. Você tá fazendo pelos outros. Teve um depoimento lá na comunidade que a mulher conta exatamente isso. A mulher, ela queria muito trabalhar com a educação, ensinando. O pai e a mãe sempre foram contra, ela se anulou por causa disso, mas ela foi adoecendo. Ela tem fibromialgia e ela gosta de fazer arte, ela gosta de estar nessa área de educação. Se a gente pega o mapa natal de uma pessoa dessa, olha para o campo dela, com certeza ela está anulando a essência dela por conta do pai e da mãe. Por isso que adoece na alma mesmo. Tratamento homeopático tem a ver com antidepressivo. E a depressão é a falta de querer viver daquela forma que você está vivendo. Então tem que ser visto. Cada campo é um campo. Eu tô trazendo possibilidades, mas é mais ou menos isso. A Evelyn colocou, né? Eu sempre senti raiva de ver os meus pais bebendo. E, gente, fica tão forte isso no consciente familiar que eu já cheguei a receitar floral para algumas pessoas que tiveram problemas históricos, né? De pessoas que bebiam na família, elas não conseguiam, elas tomavam floral e dava dor de estômago, e o floral não tem contraindicação, mas é rejeição do álcool. Aí eu aprendi uma técnica de limpar energeticamente esse consciente do coletivo do conservante que é o álcool, né? Então o nosso vira conservante, ele não vira um álcool. E aí diminuiu esses casos, mas para vocês verem como as memórias são fortes, a pessoa não sabia, mas por eu já conhecer, né, e saber do histórico, eu disse, faz sentido te dar essa dor no estômago por conta da história de bebida, por conta da história de álcool? Aí na hora ela disse, nossa, fez todo sentido para mim. Então a gente vai também descobrindo algumas coisas quando a gente tá ali próximo, caminhando junto, né? Então isso é maravilhoso. Eu não bebo, meu pai e o namorado bebem. Às vezes, Ive, você foi buscar o seu pai no seu namorado. E se o seu pai bebe, é porque já tem algo rompido, já tem alguma história que pode ser dele com a mãe dele antes de você acontecendo. No seu caso, a gente trabalharia preencher o seu pai dentro de você. Quando você já tem o seu pai dentro de você através de todos os movimentos, né? Existe uma técnica para isso, né? A gente não gosta do nome técnica porque é muito mais que uma técnica, mas enfim, é como a gente tem como explicar aqui. A gente vai tendo o expertise de direcionar isso para que você possa tomar o seu pai e entenda que você já tem pai. Você não precisa buscar o seu pai mais fora. E aí você para de projetar no seu namorado e olha para ele da forma que ele é, né? Então, assim, mas a questão do seu namorado com o sistema dele, aí é do seu namorado. A gente não mexe, a gente não interfere. Aí você vai escolher a partir das suas partes integradas se faz sentido para você continuar nessa relação ou não. Nossa, isso tudo é muito profundo, estou impactada, entendendo algumas situações. Que legal, Suzana, eu fico bem feliz. Quando a gente vem aqui compartilhar, a gente coloca um monte de possibilidades para que vocês vão buscando isso e resgatando dentro de vocês. Qual a consequência quando o pai foi excluído? A mãe criou os filhos sozinha e colocou o sobrenome dela. Sirlene, a consequência é bem grande, porque nós somos feitos de pai e de mãe, 50% pai, 50% mãe. Quando a mãe exclui esse pai, ou ele se exclui, a criança ela fica faltando uma parte dela, fica um vazio, fica um buraco. E essa parte de pai, ela é muito necessária, porque a mãe traz para o mundo e o pai leva para o mundo. Então a ação, a coragem, o ir, a carreira, a prosperidade, a administração financeira vem da força de pai. Quando você não tem esse pai, você pode compensar de várias formas, com a bebida, como eu te falei. Um exemplo de caso que eu trouxe bem no início da live, quando a mãe exclui o pai, a criança fica com raiva inconsciente e às vezes vai pra droga e pra bebida como uma vingança. Exclusão sempre há emaranhado.
e sempre vai vir algo ou alguma coisa para compensar essa exclusão. Às vezes um aborto, às vezes mortes, às vezes ele é compensado. Então, além de você viver com esse vazio profundo interno, pode ter essas consequências, porque é tirado o direito de pertencer da pessoa. O seu pai, você só existe porque seu pai existe. Então ele pertence a esse sistema familiar. Se você tira o direito de ele pertencer, dá um grande emaranhado ali. Todo mundo quer pertencer. O maior medo do ser humano é não fazer parte, é não ser importante, é não pertencer. Então tem consequências de vários lados, tem que cuidar muito com essas exclusões, porque realmente elas trazem tantos emaranhados, tantas compensações, que se a gente entende, resolve, cada um assume o seu lugar ali, fica mais fácil. Você não precisa saber quem é o seu pai, você não precisa ir atrás dele, a mesma coisa a mãe, você não precisa, mas dentro de você isso precisa ser integrado. E a gente faz isso através dos trabalhos profundos, da própria constelação, do próprio resgate, onde a gente vai para criança, né, para adolescente, para ancestralidade e tudo mais. Ju, Fran, tenho rinite reumatoide e tenho um trauma de infância. Sempre achei que adquiri essa doença por causa do emocional. Sim, Ju, pode ser. A gente precisa ver que trauma é esse, né? Artrite, eu li rinite. Ô amor, desculpa. Mas tudo a ver, se você já acha que tem a ver com aquele trauma de infância, mais do que nunca, mulher, vamos ter que acessar esse trauma, vamos ter que olhar, trabalhar, até para você liberar essa doença do seu campo. Então a nova medicina, ela trabalha não só a parte física, que são os tratamentos que a gente conhece, com acompanhamento do médico, com acompanhamento de remédio, isso faz parte e precisa, né? Estabiliza os quadros, é importante. Mas não adianta trabalhar só isso, precisa integrar as outras ferramentas também, né? Então, os trabalhos emocionais, mentais, a consciência, eles fazem parte da cura. A raiz do problema vem para a consciência, a gente consegue fazer o quadro de reverter essa dor, reverter essa doença muito mais rápido. Se não tratar essa raiz, não trazer isso para consciência, você vai lá, trata, daqui a pouco fica doente de novo. Então fica sempre um quadro repetitivo, tá bom? Adoro essa nova medicina integrativa. Gente, para quem não conhece, o Ministério da Saúde incluiu 29 práticas integrativas, né, em 2018. Entre elas tá a constelação familiar, entre elas tá o floral, a aromaterapia, meditação, reiki, todas as técnicas que eu trabalho, né, a cromoterapia, aromaterapia. Então, por que tá incluindo? Porque eles entenderam que não adianta tratar só a doença, tem que tratar as questões ligadas à doença. E essas técnicas, elas trabalham além do físico, elas trabalham a parte energética do corpo, a parte mental, a parte emocional. Se não trabalha a parte energética, por exemplo, às vezes a pessoa não tem força, não tem energia física, energia vital para sair daquela situação. Então ela quer sair daquela situação, mas ela não tem essa energia vital para sair. Então essas técnicas, elas possibilitam para que a gente vá trabalhando esses desequilíbrios mentais, emocionais, para que você possa ter esse fluxo de energia do seu corpo. Sem energia o corpo morre, né, gente? Então depressão é quando a energia tá baixa, tá deprê, né? Ela cai, ela baixa. Então a energia vital do corpo é maravilhoso, por isso que os médicos falam tem que fazer exercício físico para movimentar essa energia do corpo, tem que ter uma boa alimentação, porque a alimentação é responsável pelas energias, mas além do que a gente come e faz, é o que a gente sente e pensa, gente. Então não adianta eu só comer certinho, fazer exercício certinho, se eu tô me matando com as minhas emoções, se eu tô me matando com as minhas atitudes,
fora isso, né? Então vai ficar doente igual. Gratidão, querida. A raiz de não ser vista, muitos de nós trazemos a nossa essência lá no mapa natal, na casa do reconhecimento, né? Então o meu sol, ele é na casa da carreira. Carreira tá ligada ao reconhecimento público. Então, quando a gente não tem essa consciência, a gente cai numa família que não reconhece a gente, que tudo tá errado, que nada é bom, não dá reconhecimento. A gente sofre, passa por todos aqueles processos até a gente começar a olhar para o que a gente faz, que é bom. Poxa, mas eu faço isso com excelência, eu faço aquilo. Quando a gente começa a reconhecer as nossas habilidades, quando a gente começa a curar aquela criança que escutou aquilo lá do pai e da mãe e vai integrando todas as nossas partes, o reconhecimento interno, ele fica tão grande, tão bacana, você se estimando, se amando tanto, que naturalmente o reconhecimento externo acontece sem você fazer um movimento. É maravilhoso, porque não adianta você querer o reconhecimento fora se você não reconhece o que você faz, se você não olha para o que você faz e diz, nossa, foi algo muito bacana que você fez, você é uma pessoa X, Y, Z. Essa autoestima, ela é necessária, e sempre falo, a gente trabalha ancestralidade, trabalha criança, trabalha adolescente, trabalha mulher adulta, vai reconectando tudo isso para fazer essa integração. O programa do resgate, ele é isso, pegar essas partes fragmentadas para integrar e a partir disso você tá mais inteira para receber o que você veio receber. Às vezes a nossa maior dor é a nossa maior força. Por que você fala isso, Fran? Por causa disso. Sua maior dor hoje é querer ser vista. Sua maior dor hoje é querer ser reconhecida. Mas quando você entender que esse trabalho ele começa internamente, integrando todas as suas partes e você começa a se reconhecer, né, se ver, esse olhar que você busca fora, você encontra dentro, através lá de tomar pai, mãe, criança, tudo que eu já falei, você começa a ter esse potencial de transbordar isso para o mundo e aí de fato ser reconhecida pelo mundo. Eu tenho um cliente que ele tem um mapa bem parecido comigo e ele não se preocupa com dinheiro. O dinheiro vem para ele, que é uma maravilha, assim, porque ele não se preocupa com dinheiro. Ele sabe que ele sempre vai ter, que ele tem ótimas oportunidades. Olha a crença dele. Gente, a crença, ela é fundamental. Só que ele tem medo de não ser reconhecido e aí ele não tem reconhecimento. O que a gente tem mais medo é o que mais a gente cria. Então eu tenho medo de não ser reconhecida. Aí eu crio mais o não ser visto, o não ser reconhecido e tudo mais. Se ele tivesse medo do dinheiro, o dinheiro não ia fluir assim pra ele, mas como ele acredita que o dinheiro nunca falta, que sempre vem, o dinheiro realmente vem. Não adianta trabalhar um aspecto, vou trabalhar só a nova crença. Não, tem que trabalhar a ferida, tem que trabalhar o histórico também com a nova crença. E aí isso vai integrando e você vai se fortalecendo e sendo muito reconhecida, mulher. Eu gosto de cerveja nos finais de semana, minha mãe não gosta. Me chama atenção, sente raiva, não entendo. Às vezes, Carol, ela pode ter esse trauma, né? Através do sistema familiar mesmo, através de algo que ela viveu lá na infância, ligado à bebida, ou pode ter alguma crença, né, de ter medo de você ir pro vício. Então a gente não sabe da onde que é esse motivador, assim, mas para ela falar isso para você, é fato que ela tem alguma ferida ali relacionada, né, com a bebida. Teria que entender um pouquinho melhor. Evelyn, uma pessoa pode desenvolver esquizofrenia por causa dos vícios e traumas como uma fuga da realidade? Ai, gente, sim. A esquizofrenia, eu já vi situações da pessoa ter sensibilidade desse campo que a gente não vê, desses 90% que a gente não vê. Então tem pessoas que veem coisas. Isso aconteceu inclusive com a minha mãe, né? Pessoas que veem coisas, escutam coisas e tudo isso. Então, quando ela bebe, ela também desdobra para algumas realidades, assim, né? Vai juntando tudo isso, o fato da sensibilidade dela, isso vai dando essa... Ela não vai sabendo lidar, porque como assim? Eu tô vendo coisa, tô sentindo coisa e não sei se eu tô sonhando, se é realidade, se não é. Isso gera vários problemas, né? Várias pessoas com premonições, sensibilidades assim,
sofreram muito durante a vida, tendo tratamentos aí de esquizofrenia e várias coisas, porque não sabem lidar, ninguém sabia, né, como resolver isso, então acabava tendo que tratar dessa forma. Tem que ser visto, meu amor, mas sim, pode ser uma fuga da realidade, porque a realidade que ela vê é muito maior do que as outras pessoas veem. E aí para ela é difícil de lidar com tudo isso. E quando existe um vício do bom samaritano, a pessoa está sempre à disposição do outro, fuga para não se enxergar. Na verdade, assim, quando eu quero agradar o outro, de uma certa forma, né, eu tô sempre à disposição do outro para ser reconhecida, para ser vista. Então, eu sou o bonzinho, eu faço de tudo para todo mundo, eu sou boa para todo mundo e ninguém me reconhece, né? Então, a pessoa não tá fazendo por ela tá fazendo pelo outro, ela quer reconhecimento e isso é muito pesado. Eu digo, o Bert Helling, ele fala assim, tenha cuidado com pessoas boazinhas demais, porque tudo que ela tá te dando, ela vai pedir de volta. E mais ou menos isso, assim, porque a pessoa é diferente quando ela faz sem querer nada em troca, né? Então, por exemplo, assim, eu tô compartilhando, vai ter pessoas que vão amar, vai ter pessoas que não vão amar, mas imagina eu começar a sofrer, ai, ninguém me fala nada, não sei o quê. Então vai ficar muito triste, muito pesado. Então, quando você reconhece o seu trabalho, você disponibiliza, você olha pra ele, você é visto, a energia é diferente, você só disponibiliza. Vem quem sente que não dá mais pra esperar, que precisa fazer agora. Porque, querendo ou não, a gente só toma decisão quando dói de verdade, né? Eu não posso fazer agora, porque aí arruma um monte de problema, né? Geralmente o maior problema que elas falam é porque não tem condição, mas vai lá e gasta no mercado o dobro num final de semana. Então, assim, quando dói demais, você não tem mais como fugir. Você banca, você faz, você dá prioridade. Bora, gente, bora olhar essa fuga de querer ser bonzinho pra todo mundo pra ser visto, enquanto você não tá se vendo, tá bom? Gratidão, Friga, Denise. Sim, eu já fui várias vezes representante e constelei 2 vezes, mas as pessoas vão demonstrando. Agora eu tinha essa dúvida como era com bonecos. Você sente a energia igual, Denise, é maravilhoso. Assim, te convido para ter essa experiência, mulher. Tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Quando tenho ansiedade, me causa enxaqueca e muita falta de ar. A ansiedade, ela é medo do futuro, que pode ter a ver com algum trauma do passado ou alguma crença de que o que você quer muito você não vai conseguir, ou aquela coisa, aconteceu tanta dor no passado, isso pode acontecer de novo lá no futuro. Então isso causa ansiedade, a falta de confiança. E a enxaqueca, a cabeça, é contrariedade, né? Eu quero uma coisa e faço outra, ou alguém tá me contrariando, eu tenho certeza que tal coisa é isso, mas a pessoa me contraria, então dá bug, pesa, dá conflito na mente. E falta de ar é falta de querer viver, né? De se alimentar, de manter esse ciclo que alimenta todo o nosso corpo, que é a respiração. A gente teria que ver, viu, Nalva, o gatilho de tudo isso. Eu tive um caso de uma cliente que tinha uma enxaqueca que já vinha do pai. Ela repetia o pai. Então também pode ser, além de tudo que eu falei. Por isso que eu digo pra vocês, gente, eu posso trazer aqui muitas possibilidades, mas pra eu saber de verdade eu teria que fazer um trabalho de acessar o campo. E aí eu não consigo fazer isso com um grupo aberto, né, com tantas pessoas, porque é muito sério. Então a gente precisa entrar, precisa sentir, precisa ir fazendo esse trabalho mais profundo. Resgatando mesmo. Carol, tem uma irmã que está consumindo muita bebida. Minha mãe sempre bebeu muito pouco. Meu pai nem bebia. E a avó da minha mãe também foram alcoólatras. Então, tem que ver, Carol, se a sua irmã já não tá compensando algo que tinha a ver lá com os seus avós. Pode ser. Mas eu nem conheci meus avós. Gente, o DNA, ele é incrível. A gente, por honra ao sistema familiar, o que não foi visto lá atrás, a gente se coloca à disposição para que seja visto através da gente aqui, para compensar isso. Então, se vocês já viram aquele filme Viva a Vida é uma Festa, que é um desenho da Disney super lindo, é constelação pura. O menino nasceu com o dom da música e dentro da casa dele não podia falar de música, porque o vô tinha ido embora por causa da música, segundo o que eles sabiam da história do vô. Então eles excluíram a música, excluíram o vô. E o menino veio honrar esse vô que ele nem conheceu.
Então é bem legal esses filmes para traduzir um pouco isso que eu trago para vocês, das compensações. Mesmo que a gente não conheça, a gente vai compensar, e às vezes está compensando na bebida. A gente olhando, abrindo o campo, entendendo, a gente consegue trabalhar essa raiz. Mas aí, nesse caso, Carol, sua irmã tem que querer. Oi, Fran, sinto muita tristeza, dor no peito, me sinto excluída. Então, Rosângela, às vezes você pode estar honrando o excluído. Se no seu sistema familiar, por exemplo, teve abortos que não foram vistos, por exemplo, se a sua mãe teve um aborto antes de você, eu tô dando um exemplo, eu não sei da sua história, tá? Você hoje se considera a filha mais velha. Só que vai lá, a gente abre o campo e a gente vê que a sua mãe teve um aborto antes de você. Então o filho mais velho não é você, é o aborto. Você é a segunda filha. E aí você pode estar ocupando o lugar do primeiro. Como ele vem honrar um excluído, como ele é um aborto excluído, você trabalha por dois, você se sente excluída como ele, você segue ele, né? No livro As Ordens do Amor, Bert fala muito sobre as coisas que nós seguimos. Então isso é um exemplo para você que pode ter tudo a ver com a sua história. Aí tem que trabalhar, não dá. É muito triste se sentir excluída, porque a gente se exclui também, porque isso está no nosso campo, então é mais forte que a gente. A Cristiane, eu saí de casa para ficar com o namorado, ficamos juntos por 16 anos, separamos há 6 anos. Também estou com esclerose múltipla, minha irmã também. Então, se você tá na crise e a sua irmã também, é provável que isso já vem antes de vocês. Já vem lá ou de tia, ou de vó, ou de alguém do sistema familiar. Eunice, aos 41 anos ainda não sei que profissão seguir, o que eu faço? Sim, Eunice, porque quando a gente não tá integrada, quando a gente não toma a primeira força, que é eu no mundo, que é mãe, eu no mundo, a mãe traz pro mundo, né? A gente não consegue ir pra segunda força, que é eu pro mundo. Ah, Fran, eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, mas eu tenho um bom relacionamento com o meu trabalho. Ok, mas às vezes hoje o seu trabalho, você faz alguma coisa para ser vista, para mostrar, eu posso, né? Então eu percebi que isso aconteceu na minha história. Eu fui ganhar dinheiro para mostrar, para mostrar para meus pais, eu posso, eu dou conta. Graças a Deus eu fiz isso, porque eu descobri que eu tenho força. Se eu tenho força para mostrar, eu tenho força para usar na minha vida. Então eu usei essa história ao meu favor, né? Que é sempre o propósito e o objetivo que a gente trabalha aqui. Mas é importante você primeiro olhar do início. Não adianta queimar etapa. Vai, Fran, chata, fala a mesma coisa sempre. Sim, na minha experiência, tanto vivida na pele quanto de tratamento com as pessoas, né, principalmente com as mulheres, muitas querem queimar etapas. Elas querem lá se dar bem no trabalho, mas elas fazem de tudo e não conseguem. Vão lá fazer um curso de prosperidade, vão lá fazer um curso de carreira, vão lá fazer um curso disso, daquilo, daquele outro. Entendem as coisas, mas não conseguem integrar isso. Por quê? Porque tá fragmentada, então tem que voltar pro início. Início é o nascimento, é pai e mãe, ou às vezes antes disso, tá bom? Meus amores, hoje o meu reloginho funcionou, então tá acabando o nosso tempo. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Um beijo com muito amor e até amanhã às 13h20. Fui!